Olha posso chegar só na que escassez. legal isso que você colocou aí, porque você começou, né, a partir daquelas crianças. Uhum. Só que percebe, o problema está antes daquelas crianças. Aquela mãe passou fome, então agora as crianças dela não pode passar fome, então ela faz o prato da criança, né? E Uhum. aquele prato Cara, monstruoso, porque ela não fala, filho, o que que você quer? E você sim. sabe que, eu nem vou falar o nome dela, mas tinha uma mãe que passava comigo, né? Que ela tinha problema do filho, de não comer tudo. Eu falei, mas ele não come tudo, mas o quanto que você coloca no prato dele de comida? Não, o Uhum. que uma criança normal tem que comer com a idade dele. Eu falei, não, você tem que ver o que que ele quer comer, o quanto ele quer comer, Uhum. né? Fisiologia dele, né? Exato. E as mães, eu sei Exatamente. porque eu passei por uma mãe assim, né? Que Uhum. até estava comentando com você, eu sou da época que as crianças tinham que ser rechonchudas, né? Sim, Para demonstrar que é saudável, tem que ter a bochecha vermelha, sim. entendeu? Para mostrar que era saudável. Cara, Então, tem percebe, culturas que comer muito, né, ter uma mesa abundante significa prosperidade italianos, também, né? os europeus são Italianos, muito assim, exato. né? E eu sou de uma família descendente de espanhóis, né? Então, percebe, essa mãe, né? E é legal essa informação, né? Até para passar para todas as mães, né? Deixe o seu filho montar o prato dele, deixe o seu Uhum. filho escolher os alimentos que ele gosta, percebe? Aí sim você pode Uhum. até falar, né? Que ó, desperdício, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque isso pode fazer falta para ele lá na Não, frente, e não para a mãe. essa questão de colocar muita comida no prato, ai, que não pode desperdiçar, é uma crença do adulto, a criança não tem essa Sim, crença, sim. e se você tem essa crença e o medo de desperdiçar a comida, coloca menos. Ah, mas eu não quero ter trabalho de pôr 2 vezes, que também acontece, já ouvi Uhum. isso, né. Então já Sim. ponho aqui, monto aquele pratão, porque se quiser mais eu não preciso levantar para pegar. Uhum. Só que aí vai habituando, vai programando a mentalidade dessa criança, né. Então se você tem Exatamente. a mente, né, de escassez, ainda precisa trabalhar e eu acho que esse episódio vai trazer essa clareza de o que que eu estou percebendo em mim, quais são as minhas escassez que eu estou transmitindo para outras pessoas, né. Uhum. Então não quer Sim. desperdiçar? Põe menos. Vai 2, 3, 4 vezes até a criança ficar satisfeita, mas escuta. E eu acho muito legal, a participação na montagem do prato, né, deixa a Nossa, criança isso é a partir de importantíssimo. uma certa idade, também se servir, também escolher aquilo que quer, que é Você dá Isso. autonomia, E né? só autonomia. complementando, aquela mãe começou a fazer isso com o filho dela, né? E ele comia tudo que tinha no prato, né? E começou a se desenvolver, começou até a engordar um pouquinho, porque ele era, é, porque ele não Uhum. comia, né? Era só briga, né? Só briga, porque ela colocava no prato e ele não comia. Uhum. Sim, Então, ele começou a se alimentar melhor, sim, percebe? Por quê? Na verdade, o que tinha ali é o que ele gostava, sim, né? Não o que a mãe gostava, Hum. sim. percebe? Cara, tudo isso pode virar também uma forma de punição, né? Ah, você não vai comer tudo, você vai apanhar, né? Castigão. Vira uma coisa negativa. Então, às vezes, não, você pode, ao invés de ir para o lado da obesidade, você vai para um outro lado, que é aquela pessoa que fez uma associação negativa com os alimentos. Então, ela nem quer comer, não gosta de comer, porque traz inconscientemente esses sentimentos negativos, né? Pegando até o mesmo exemplo que eu dei aqui, né, do prato cheio também, e do medo, você pode acabar numa mesma situação instalando uma culpa quando você fala para a criança que tem pessoas na rua que estão passando fome, né? Nossa, você não vai comer tudo, tem gente na rua passando fome. Você instalou uma culpa. Toda vez que eu não como tudo do meu prato, é culpa minha que aquela pessoa está passando necessidade na rua. Então, para que eu não sinta esse peso dessa culpa, né, esse sentimento, eu vou comer, eu vou me sacrificar pelos outros que estão na rua, né. Então você acaba fazendo um sacrifício, né. É, porque criança é literal, né, ela vai ouvir, vai interpretar e traz para ela. Cara, desde que a gente se conhece, né, e a gente fez os cursos lá juntos, eu penso que a comunicação, cara, é tudo, assim, sobre ser específico, principalmente com as crianças, que elas não têm as ferramentas
para elas interpretarem o que você está querendo dizer nas entrelinhas, né? Você chega lá para a criança e fala, você tem que estudar e não sei o que e tal. Ela vai lá, leva aquilo como uma coisa negativa, porque basicamente você não teve paciência de ser específico e falar sobre os benefícios. Às vezes você pode até falar dos benefícios, ela não vai entender também, né? Mas essa questão de você ser paciente, mostrar para ele, talvez aquele caminho que você está querendo fazer, o que você está querendo dizer ali com aquela sua ação, vai fazer talvez um pouco mais de sentido do que deixar a criança interpretar da forma que ela quiser ali, né? Sim, que é o papel do adulto, né, do responsável ali pela criança, Exato. de ter a paciência, de explicar várias vezes, de mudar a forma de explicar, Uhum. para que assim, a gente lidera pelo exemplo, né, então o quanto também a gente vê, exigindo tanto das crianças, mas não coloca uma salada no prato, não Uhum. faz um prato, assim, colorido, não Sim. vai incentivando, porque à medida que e eu falo por mim, porque eu já fui isso, né, eu queria que meu filho comesse saudável, mas eu não comia. Então, quando eu comecei a comer, salada, verdura, essas coisas, ele começou a comer. Por ele Uhum. só, eu não precisei pedir, não estava mais impondo. Então, Uhum. o quanto o exemplo também é Exemplo necessário, né. também, com Sempre é certeza. tudo. Agora Sim. voltando para os adultos, a parte adulta que me interessa. Também de criança, mas como que a gente pode, começar a se questionar sobre isso? Essa pergunta foi ótima para eu aqui já me questionando de como eu como, por que eu como, mas como Uhum. que eu vou mudar esse comportamento, né? O que é necessário fazer e quais as causas, né, que você mais encontra? Uhum. Vamos lá. Eu gosto muito dessa parte de você voltar e entender realmente esse caminho, porque aí vai trazer um pouco mais de clareza. E aí, claro, a partir do momento que fica claro para você por que você está agindo daquela forma, cara, você vai precisar mudar suas atitudes, mudar os caminhos, fazer talvez negociações com você para aquilo ficar mais consciente, aquele comportamento que você quer mudar ficar mais consciente e você começar a criar novos caminhos. Então vamos lá, vou pegar, vai ser legal aqui porque vou trabalhar alguns casos reais assim que eu encontro no consultório. Eu tenho um paciente que quando ele era pequeno, o pai dele tinha uma mercearia, então tinha várias guloseimas e tal, sorvete, etc. E ele podia pegar à vontade lá e ele começou a engordar. E aí ele engordou, né, teve obesidade infantil, e aí os pais dele levaram ele no médico. Aí chegou lá no médico, o médico analisou os exames e falou assim: Nossa, nossa, senhor fulano, o seu filho tá pré-diabético, isso daí pode fazer muito mal para o futuro dele, etc e tal. A primeira coisa que o pai dele fez, chegando em casa, foi falar: você não vai comer mais nada da mercearia, vou cortar tudo. Só que o que aconteceu? Ele não explicou por quê. Na cabeça do pai dele, destrinchando a história, era tipo assim: pô, se meu filho ficar diabético, ele vai morrer, nossa, meu filho. Certo? Sentimento negativo do pai. Não, o pai tomando um Culpa, cuidado. né? O pai tomando um cuidado. Ótimo. Porque ele não deu atenção, né? Sim. Quando devia, né? Deixou correr solto. Uhum. Né? Então tem a culpa também, como você falou. Exatamente. E aí qual foi a interpretação, né, Da criança. quando o pai chegou e falou assim: você não vai comer mais nada, vamos cortar tudo. Foi pensar assim. Eu vou matar aquele médico. Ah, não. Eu vou matar aquele cara que tirou meu sorvete. Foi pensar. Não vou mais ir no médico. Exatamente. Poderia ser. Depois que foi lá que cortou e aí tudo. ele fica pé da vida com o médico e nunca mais vai no médico. Mas não é isso, continuando. Aí ele foi lá e achou que o pai dele tinha alguma coisa contra ele e ficou com raiva do pai, né? Ele criou um sentimento negativo em relação a isso. E aí, então, ele passou a pegar as coisas escondido da mercearia, comia lá o sorvete e tal, isso na infância. Aí depois, na adolescência, né, quando ele teve o primeiro emprego dele, ele fez questão de pegar o primeiro salário dele e ir lá comprar várias guloseimas e falar: ó, agora eu tenho dinheiro, agora eu posso. A negação, né? Negando o pai 100%. Agora eu posso e tal. Então, ele teve uma ação rebelde frente
uma ação que era uma intenção positiva do pai de deixar ele saudável, né? E aí ele também conta que na vida adulta também, você chegava na casa dele, tinha um armário só de guloseima, tudo que você imaginasse lá de coisa doce, salgadinho, etc., tinha lá dentro desse armário. Então ele acabou desenvolvendo essa compulsão alimentar, principalmente por causa dessa escassez, né? Então o pai privou ele de comer os alimentos sem explicar para ele por que isso estava acontecendo. E aí ele tomou isso como uma ação rebelde ali e nunca tinha se questionado. Então ele acabou, se manteve obeso, aí ele me procurou e aí quando a gente descobriu isso, a gente começou a criar, tem toda essa questão de perdão, né, cara, seja um perdão consciente ou inconsciente, ele entendeu, porra, velho, a intenção do meu pai era essa, tal, e eu levei totalmente pro lado contrário, né, e aí eu gosto muito, quero até falar disso, eu gosto muito do Carl Jung, né, que ele fala sobre as sombras que a gente fica querendo reprimir, e essas sombras só estão mostrando pra gente onde a gente precisa melhorar. Então ele fala sobre integrar essa sombra para você ter um comportamento novo, positivo, que vai te trazer melhoria sobre quem você é e sobre a pessoa que você quer ser. Então ele, nesse momento, pegou essa informação que o pai dele só tinha intenções positivas com isso e não queria que ele ficasse doente, e conseguir integrar isso. Então ele começou a ter uma nova relação com os alimentos. Ele foi meio que perdendo esse sentimento da escassez, né? É claro que, além disso, tem outras questões, né, comportamentais que você desenvolve em relação ao alimento, mas é muito legal quando você tem essa visão, tipo, porra, cara, foi aqui a origem do negócio, Não, é e é por isso que legal eu isso, como cara. assim.